Olá pessoal, sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos falar sobre um conteúdo que é extremamente importante quando nós estamos falando de coesão e coerência textual. Basicamente, gente, o que são esses dois nomes complicados que vocês sempre ficam, nossa, que nome esquisito? Coesão, gente, é quando dentro de um texto eu coloco palavras que evitam a repetição. Então, por exemplo, se eu estou falando a meu respeito num texto, eu falo a Thalita, nananã, e para retomar a minha pessoa, eu coloco o quê? Ela, a professora. Então, esses são elementos de coesão textual. Coerência, gente, é quando o meu texto ele tem uma unidade. Então, por exemplo, eu não posso começar falando de mim e de repente eu terminar falando da almofada. Eu preciso que dentro do meu texto, então, exista essa coerência. Para isso, gente, para evitar essas repetições dentro de um texto, hoje nós vamos falar então a respeito de pronomes pessoais. São pronomes que, como o próprio nome já diz, fazem referência à pessoa. Então nós temos aqui inicialmente que o pronome é a palavra que substitui um nome, ou seja, um substantivo, ou que o acompanha determinando o seu sentido. Também substitui expressões ou frases. Então aqui nós temos um exemplo de texto. Volto, enfim te vejo, enfim no teu. Repousa o meu olhar cansado, enquanto o turvo e escureceu. O pranto amargo que correu sem apagar teu vulto amado. Então aqui nós temos um poema do Manuel Bandeira, que é um dos grandes escritores de língua portuguesa. Vamos analisar se a gente consegue identificar ali quais são os pronomes? Vamos analisar então. Inicialmente, se a gente for ver, eu tenho aqui o pronome te. Novamente, na sequência, eu tenho o pronome teu. Também tenho o pronome meu. E no final do texto, eu tenho o pronome teu novamente. Gente, inicialmente a gente não vai falar de nomes específicos para esses pronomes. Mas o que acontece ali? Eu estou usando então esses pronomes justamente para fazer referência a um substantivo. Eu posso fazer referência direta a ele indicando a pessoa, ou então eu posso fazer referência indicando posse, como no caso do teu. Aí, gente, os pronomes, eles têm diferentes classificações. Nós podemos classificá-los de acordo com a função que eles exercem. Por exemplo, eu tenho pronomes pessoais, pronomes possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos. Ou seja, gente, a classe dos pronomes é uma classe bastante vasta dentro da língua portuguesa. Então, claro, ela não tem tantas flexões, por exemplo, quanto os verbos, mas nós temos várias e várias formas de classificação. Para começar, então, nós vamos ver os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, eles são divididos de acordo com a pessoa. Primeira pessoa, o locutor, quem fala por si ou por mais pessoas. Por exemplo, ali nós temos, eu quero estudar mais. Nós queremos uma opinião. Então, aqui é quem está produzindo a fala. Segunda pessoa são os interlocutores ou o interlocutor, a quem a primeira pessoa se dirige. Então, eu tenho, por exemplo, tu não podes ficar aqui. Vós não podeis me ajudar? Então, aqui, gente, são as pessoas que estão recebendo esse discurso. Por exemplo, nesse momento, eu sou a pessoa que está produzindo a fala e vocês estão recebendo a fala que eu estou produzindo. Podem perceber, eu falei, eu estou produzindo. Por quê? Eu sou a primeira pessoa. Para isso ficar mais claro, gente, nós temos que lembrar de uma coisinha que vocês viram já faz algum tempo. Então, eu tenho o emissor e tenho o receptor. Esses elementos, gente, são dentro do que a gente fala que são o esquema de comunicação. Vale lembrar que esses papéis aqui, eles vão se alternar. Então, ora eu vou ser o emissor, ora eu vou ser o receptor. Isso numa conversa. Mas, por exemplo, aqui a gente sabe que eu vou ser o tempo todo a emissora. Por isso mesmo que a gente fala emissora de TV. Por quê? É quem está transmitindo alguma coisa.
Então, o emissor vai ser a nossa primeira pessoa e o receptor a segunda. Só que daí vocês vão falar, tá, prof, mas a gente não tem a terceira pessoa? Sim, nós temos. A terceira pessoa, então, é aquilo ou aquele a que se fala. Então, por exemplo, ele não pôde ficar. Elas estavam muito tristes. Então, gente, nós temos um esquema que está fora aqui. Eu posso colocar uma estrelinha aqui para representá-lo, que a gente vai chamar de referente. Referente, então, é a nossa terceira pessoa. Então, só para lembrá-los. Emissor, eu, nós. Segunda pessoa, tu, vós. Terceira, ele, eles. E os femininos também. Ela e elas. Então, gente, vamos ver como que isso fica numa tabela? Nós temos aqui, então, a tabelinha dos pronomes pessoais. Então, gente, o que nós vimos anteriormente está aqui nessa primeira parte, que são os pronomes pessoais do caso reto. Então, a gente divide eles em primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular e terceira pessoa do singular. Também temos primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, esses pronomes aqui do caso reto são os pronomes que nós usamos, então, quando nós vamos conjugar um verbo. Só que daí, a gente tem a parte que geralmente todo mundo se bate, que são os pronomes pessoais do caso oblíquo, que se dividem em átonos e tônicos. Esses daqui são aqueles que vêm depois do verbo. Então, por exemplo, os átonos, me, te, o, a, le, se, nos, vos, os, as, les, se. Esses daqui nós utilizamos, então, sem preposição. Agora, quando nós falamos de pronomes do caso oblíquo, tônico, eu preciso de preposição. Então, eu tenho mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, ele, ela, conosco, nós, convosco, vós, se, consigo, eles e elas. Gente, geralmente, vocês sempre ficam, tá, prof, mas a gente está vendo lá na frente colocação pronominal. Quando que eu uso cada um desses pronomes? Então, essa tabelinha aqui, gente, ela é essencial não só para esse momento de pronomes, mas lá para frente também, quando a gente for ver colocação pronominal, por exemplo. Então, os pronomes, eles são essenciais quando nós falamos de produção de texto e também de um discurso. Vamos entender, então, como que eu uso eles? Por exemplo, gente, os pronomes oblíquos, o e a. O que acontece? Na variedade popular, não ocorre o uso desses pronomes em construções como eu o chamei. Neste caso, os pronomes oblíquos são substituídos pelas formas ele e ela. Eu chamei ela. Gente, o que acontece? Nós temos várias e várias regras gramaticais, então por isso que a gente tem tanta aula de língua portuguesa. Mas o que acontece? Muitas vezes na hora da comunicação, a gente não acaba utilizando essas regras e não está errado. Justamente porque quando nós estamos falando, o texto ele entra na variedade informal, então eu não preciso necessariamente utilizar essas regras. Ou seja, eu deveria utilizar no texto escrito, e a gente sabe que não é todo mundo que usa, mas é importante usar. Ou seja, eu deveria colocar eu o chamei num texto escrito, mas não tem problema nenhum eu falar eu chamei ela, tá? Segundo caso, o pronome vós. Seu uso é restrito atualmente, em geral, utilizado em situações muito formais e em textos religiosos. Aqui, gente, o que nós fazemos? Nós não conjugamos mais verbos com vós. A gente faz o quê? A gente utiliza o pronome de tratamento você, que acaba sendo mais prático na hora da comunicação. Aí nós temos a expressão a gente no lugar do pronome nós. Essa expressão tem sido bastante usada com a função de pronome pessoal. Contudo, com o uso ainda não é reconhecido pela gramática, não é considerado apropriado em textos formais.
Ou seja, quando eu estou me referindo a um grupo que eu faço parte, geralmente a gente fala, a gente. Mas, de acordo com a gramática, deve ser o quê? Nós. Então, no texto escrito, uso nós. Para falar, gente, não tem problema nenhum usar a gente. Quarto caso, pronomes tu e você e a não uniformidade de tratamento. É indicada a uniformidade de tratamento, ou seja, manter o mesmo tratamento ao interlocutor. Contudo, é comum a mistura dos pronomes pessoais que indicam o interlocutor. Ou seja, gente, durante uma conversa, às vezes eu uso tu, às vezes eu uso você. Dependendo da região que você more, um deles vai ser mais comum. Por quê? A gente tem influências regionais nesse idioma. Então, isso pode variar bastante. Aí, gente, eu tenho caso reto versus caso oblíquo. Os pronomes do caso reto são empregados como sujeito. Os do caso oblíquo são empregados como objetos. Os do caso átono aparecem sem preposição. E os do caso tônico aparecem regidos por preposição. Vamos ver como que isso funciona? Por exemplo, eu não o vi ontem. Eu tenho o pronome reto eu e o oblíquo átono, né? O. Tenho eu de novo, pronome reto e com ele, oblíquo tônico. Tu, pronome reto e lhe, oblíquo tônico. Ele, reto e nos, oblíquo átono. Ali no penúltimo exemplo, a mim, eu não tenho sujeito. Então, eu só tenho o pronome mim, oblíquo tônico. E depois eu tenho ela veio comigo. Ela, pronome reto e comigo, oblíquo tônico. Ou seja, gente, o que nós temos que gravar dessa aula inicial? Que nós sempre temos variações no uso dos pronomes. As regras valem, então, para um texto escrito. Espero ter ajudado vocês, gente. Até mais!